Então, galera, todo mundo, por favor, abra o livro de vocês, tá? Na página 42. A gente vai corrigir os exercícios aqui do capítulo 3. Sempre lembrar da organização do livro de vocês, né? A cada 2 capítulos, nós temos uma sequência de atividades. A cada mais 2 capítulos, outra sequência de atividades, fechando a unidade. Tá bom? Certo? Então, a gente vai corrigir agora, a gente está no capítulo 3, a gente vai corrigir o exercício do capítulo 3, página 42. Deixa eu disponibilizar a minha tela para vocês. Todos vocês estão visualizando a minha tela? Dá um sinalzinho aí para mim, alguém fala alguma coisa? Beleza. Vamos lá? Todo mundo organizados? Todo mundo organizados? Então, beleza. Vamos lá, vamos seguir em frente aqui, ó. Então, atividades do percurso 3, tá bom? Vamos começar aqui do número 1. Vamos começar do número 1. Eu queria muito que vocês conseguissem relacionar os exercícios com os esquemas que eu fiz para vocês, com todo o debate que nós fizemos, né? Todo o debate que nós fizemos, que eu fiz ali para vocês em vídeos sobre esses temas. Então, eu queria que ficasse fácil para vocês, tá bom? Ao mesmo tempo, né, o objetivo de vocês fazerem os exercícios antes é justamente para gerar dúvida, porque nem sempre durante as aulas, as dúvidas relacionadas aos exercícios serão tiradas, ou as dúvidas relacionadas à leitura do livro, tá bom? Então, é sempre importante fazer antes. Vamos lá, então, ó. Então, vamos começar aqui pelo exercício de número 1. O que significa dizer que o estudo do espaço geográfico pode ser feito segundo várias escalas? Tem que lembrar das aulas do 6º ano. Lembra quando nós falamos de escala cartográfica? Escala cartográfica é um elemento da cartografia. O que é um elemento da cartografia? É um auxiliador da ciência cartográfica. A gente entendendo cartografia como aquela ciência que se dedica na representação, né, da superfície terrestre, parte dela, ou a totalidade da superfície terrestre, numa estrutura plana, a gente precisa criar mecanismos de facilitar essa leitura. E para isso nós temos, né, importantes elementos cartográficos, como o título, como rosa dos ventos, né, que dá orientação, como fonte, como posicionamento geográfico, como legenda e também a escala. A escala, a função da escala é relacionar matematicamente a realidade e a sua representação, ou seja, quanto da realidade precisou ser reduzido, certo? Uma das primeiras aulas do 6º ano, das primeiras aulas do 6º ano, nós falamos sobre alguns conceitos geográficos importantes, né? Nós falamos sobre conceitos geográficos importantes. Entre eles, nós falamos sobre conceitos de espaço natural, espaço geográfico, paisagens, né? E também nós falamos sobre o conceito de lugar. Vocês lembram, não? Que é aquela parte de vivência, de pertencimento nossa no superfície terrestre, no espaço geográfico. Lembra disso? Beleza? Então, é algo bem, né? Bem importante, de bastante proximidade da gente, e a gente identificou o seguinte: o lugar é o menor dos espaços. O maior é a superfície terrestre e o menor é o lugar. Então, por exemplo, o quarto de vocês, o local da casa onde vocês estão agora, é um lugar para vocês. Então, o lugar é a menor dimensão do espaço geográfico e a superfície terrestre é a maior. Então, dentro dessa explicação, retomando pontos, né, que nós vimos no 6º ano, fica tranquilaço de resolver essa questão, certinho? Então, o que era importante que você, né, assim, que você pensasse, que você refletisse? Que o espaço geográfico, ele contém pequenas e grandes dimensões, certinho? Pequenas e grandes dimensões geográficas, né? Então, a gente pode perceber isso. Vamos pegar, por exemplo, ó, vamos fazer um estudo sobre os bairros de Friburgo? Vamos fazer um estudo sobre os distritos de Friburgo? Vamos fazer um estudo sobre o município de Friburgo? Vamos fazer um estudo sobre o estado do Rio? Vamos fazer um estudo sobre o Brasil? Vocês repararam que eu estou aumentando a escala geográfica? Eu estou diminuindo a escala cartográfica, né? Que eu estou reduzindo mais. Né? Essa necessidade de reduzir para caber dentro da minha representação. Mas eu estou aumentando a escala geográfica. Tudo tranquilo? Estou aumentando as dimensões estudadas. Perceberam? Alguma dúvida de entender o que se esperava da 1, galera?
Não? Então, ó, matamos a 1. Tranquilo? Matamos a 1. Vamos para 2? O que é regionalizar para geografia, né? Para o espaço. O que é regionalizar o espaço geográfico? É um dos nossos protagonistas aí durante as últimas semanas. O conceito de regionalização, que também nós aprendemos lá no 6º ano, a gente está recorrendo o tempo todo. O que é regionalizar para a geografia? Regionalizar para a geografia é dividir um todo em partes a partir de um ou mais critérios. E os critérios utilizados, o critério ou os critérios utilizados, estão diretamente relacionados aos objetivos ou ao objetivo principal. Tudo bem? Então, nós podemos regionalizar, né, a superfície terrestre de várias maneiras. E regionalizar não é algo fácil. Tá legal? Então, por exemplo, a gente pode regionalizar a superfície terrestre, por exemplo, a partir de aspectos físico-naturais. Vocês concordam? Os climas, as regiões climáticas, as zonas térmicas. A gente pode falar sobre domínios vegetais. A gente pode falar a regionalização a partir de uma análise através do relevo terrestre. A gente pode fazer esse formato de regionalização. E a gente também pode fazer as regionalizações através de critérios socioeconômicos, que para mim são os mais complexos. E quando a gente fala sobre os critérios socioeconômicos, a gente pode se valer de vários aspectos. Desenvolvimento industrial, acesso a serviços públicos, desenvolvimento tecnológico, acesso à alimentação, oferta de serviços públicos como de saúde, como de escola, né, grau de desenvolvimento, grau de desigualdade, aspectos políticos através de formas, né, de administração pública. Então, posso regionalizar o planeta a partir de vários critérios. Tá claro para vocês, meus amores? A questão número 2, certo? Então, regionalizar para a geografia é isso, né? É fazer dividir um todo em partes a partir de um ou mais critérios. E esses critérios estão relacionados aos objetivos esperados. Então, você coloca numa determinada área características comuns que aquelas áreas apresentam. Características naturais ou características socioeconômicas. Beleza? Tudo tranquilo? Então, já que está tudo tranquilo, vamos dar prosseguimento aqui. Estou me sentindo o melhor professor virtual, ninguém tem dúvida, né? Então, vamos lá. Fiquem com vergonha, não. Perguntem. Qualquer dúvida também, estou à disposição. Vamos lá para a questão número 3, tá certo? Cite, então o verbo de comando é citar, os 5 principais conjuntos de paisagens naturais ou climáticas da Terra. E, aqui, ó, indique a paisagem, aqui nós já temos artigo definido, a qual pertence à localidade onde você mora, onde nós moramos. Certinho? Foi a primeira forma de regionalização que nós trabalhamos. Aquela regionalização a partir de um viés físico-natural, dividindo o planeta em grandes paisagens naturais ou climáticas. Quais são? As polares, certo? As temperadas, as subtropicais, as tropicais, as desérticas, as semidesérticas e aquelas, né, relacionadas às altas montanhas. Quando a gente fala de altas montanhas, o que você lembra lá do 6º ano? Dobramentos modernos, né? As cordilheiras é um conjunto de montanhas. Então, esses são os 5 conjuntos de paisagens naturais principais. Só que a questão não parou aí. Lembra do Brasil? Moro, vai. Num país tropical, vai lá. Abençoado por Deus. E o quê? E bonito por natureza. Mas que beleza, que beleza. Aí tem uma parte muito legal da música, eu sou vascaíno, né? E tem uma noiva chamada Ellen, é sempre bom frisar isso para não apanhar em casa, para não criar problema doméstico. Tá, o que eu tô brincando com vocês? Que o Brasil é um país gigantesco, de dimensões, né, muito significativas em termos de extensão territorial, o 5º país mais extenso do globo, 5º maior território do globo. Lembrando sempre que país, né, a gente estudou recentemente, se refere ao território de um estado, né? Entre outras formas de análise. E o Brasil é muito extenso, tanto em sentido latitudinal, ó, norte e sul em relação à linha do Equador, não é isso? Lembra que latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. E também é muito longitudinal. Então, o Brasil tem uma diversidade natural bem significativa, mas predominando paisagens com feições tropicais, uma vez que
cerca de 92% do território brasileiro está na zona intertropical. Um pedacinho na tropical norte e um grande espação, um grande pedação, uma grande área na parte tropical sul. Tudo bem? E o Brasil também tem uma parte, né, um percentual pequeno do seu território na zona temperada, na parte subtropical. Mas a área que a gente mora é o quê? Qual é? Intertropical. É a tropical, né? É a paisagem natural climática tropical. O Trópico de Capricórnio corta quais estados? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, e pega toda a totalidade ali, na parte subtropical, toda a totalidade de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Então, pega lá a totalidade de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pega um pedação do Paraná, né, um pedaço, né, uma porção de São Paulo e uma porçãozinha do Mato Grosso do Sul. Tá claro? Se alguém morasse no Rio Grande do Sul, já seria diferente a resposta. Show? Saudade do Rio Grande do Sul, uma das viagens mais bonitas que eu fiz. Vamos lá? Foi? Posso passar? A 3 está tranquilo? Alguém quer perguntar nada? Pode. Ó, eu tô me achando, hein? Ninguém tem dúvida de nada. Fizeram os exercícios, né? Tá aqui, ó. 4. Verbo de comando, apontar. Aponte algumas. Quando a gente bota um Szinho aqui, é plural. Então, a gente está falando duas ou mais. Concordam? Duas ou mais diferenças ou desigualdades entre os estados e países no mundo quanto aos aspectos das sociedades humanas. Então, a gente está partindo para um olhar, né, socioeconômico. Gente, o que não falta é desigualdade no mundo, né? O mundo é extremamente heterogêneo, tranquilo? A gente pode falar. Lembra do conceito de geopolítica? Poder? Aí você pensa na esfera econômica, na esfera política e na esfera militar. Vocês repararam, então, que nós já temos uma resposta importante, né? Diferenças de influência política, diferenças entre poder econômico, né? Diferenças entre poderio militar, diferenças geopolíticas. Vocês concordam ou não? A gente pode falar, inclusive, de diferenças de desenvolvimento tecnológico. A gente pode falar isso, não pode ou não? Diferença entre desenvolvimento social, olha o DH aí. Foi a dúvida inicial. Beleza? As diferenças de IDH no mundo. Lembra que a gente finalizou a aula de IDH eu mostrando para vocês o mapa? O mapa do IDH mundial. E no último quadrinho a gente falou do mapa do IDH no Brasil. Como que o Brasil também é extremamente desigual em termos de desenvolvimento humano. E a gente não pode esquecer nunca, quando a gente fala de sociedade, que a gente pode falar, inclusive, sobre aspectos culturais, sobre aspectos étnicos, sobre aspectos religiosos. São formas de regionalizar. Linguísticos, né? São formas de regionalizar o mundo. Então, a questão de número 4, você tinha um leque de opções aí muito significativo. Tá claro para vocês a número 4, gente? Ó, tô me achando professor bonzaço, hein? Tem dúvida, não? Ô, Robo, Pois não. eu coloquei a questão do desenvolvimento tecnológico e científico. Show? Isso aí, perfeito, Estelinha. Tá certo? Perfeito. Vocês lembram que numas primeiras aulas sobre regionalização, eu mostrei uma sequência de mapas para vocês? Mapas de desenvolvimento industrial, desenvolvimento tecnológico, de acesso à internet, de acesso à água, uma infinidade de mapas para a gente analisar? Então, cara, aquilo ali para gritar para você, né, para vocês, a desigualdade em aspectos socioeconômicos, tá bom? Estelinha, tá perfeito. Só que aí você tinha que colocar mais uma, né? Você pode repetir o que você falou, meu amor? Não, só porque você não chegou a falar disso, eu queria saber se estava certo. E eu acho que eu falei também, não falei não? Então desculpa, mas tá certo. Só que uma questão tá pedindo algumas, você tem que colocar pelo menos duas. Eu coloquei desenvolvimento científico e tecnológico, desenvolvimento econômico e desigualdade social. Perfeito. Perfeito, Estela. Muito bom. Sensacional. Tá? Mais algum, gente? Alguma dúvida? Alguém quer ler a resposta? Alguma coisa aí? Podemos seguir em frente?
Então, a gente está na 5. A gente está na questão número 5. Adoro o número 5. Vamos lá. Explique, ó, já é verbo de comando. Tá legal? O que foi a ordem mundial bipolar? Quando a gente fala de ordem mundial, qual que é o conceito que tem que vir primeiro à sua cabeça? Geopolítica. E quando a gente fala de geopolítica, a gente pensa nas relações de poder entre estados e territórios. Não é isso? Quando a gente fala de ordem mundial, a gente está falando do ordenamento das esferas de poder, esse ordenamento que vai caracterizar um determinado período da história da humanidade. Tá legal? Certo? Essa ordem mundial bipolar também é conhecida como ordem da Guerra Fria. E também é conhecida como antiga ordem mundial. Isso para fazer uma diferenciação da ordem geopolítica estabelecida a partir das transformações importantes que culminaram com o fim da União Soviética em 91, no início da década de 90, dando origem à chamada Nova Ordem Mundial. Beleza? A nova ordem mundial, não mais bipolar, mas multipolar, uma ordem, né, organizada pela um processo de globalização em patamares nunca vistos, organizados através de uma orientação política liberal, através, né, da doutrina do neoliberalismo. Alguns autores até preferem se dedicar a caracterizar a nova ordem mundial como uma grande desordem mundial, devido à complexidade de se estudar, devido às grandes transformações, às rápidas transformações econômicas, políticas, geopolíticas, certo? Beleza? Então, nós estamos aqui, que surgiu após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, após um conflito, né, que vai envolver principalmente duas alianças militares, dois corpos aí de grupos de países. De um lado, o eixo Roberto, lembra? Roma, Berlim, Tóquio. Só para você lembrar de Itália, Alemanha e Japão contra os aliados, né? Sobretudo, União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra. Mas também contando com a presença de França, Canadá, né? Porções da Oceania, porções asiáticas e também até o Brasil, né? O Brasil participou aí, a Força Expedicionária Brasileira participou da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Inclusive aviadores, né? Soldados do Exército, até mesmo corpos médicos, de enfermeiros e tal, participando da Segunda Guerra Mundial, tá bom? Beleza? Como que a gente pode caracterizar, explicar essa ordem bipolar? Quando a gente fala de bipolar, a gente fala o quê? Dois polos de poder. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós temos a emergência, né, de duas superpotências. Essas superpotências vão ter olhares diferenciados, né? Olhares diferenciados. Só um instantinho que saiu aqui, ó. Vocês estão me escutando? Sim. Peraí que deu ruim aqui, que acabou o tempo. Deixa eu só interromper rapidinho aqui. Eu volto, tá? Na sequência. Desculpa que deu ruim aqui para mim, tá, meus amores? Isso acontece. Só um instantinho que eu vou voltar. Oi? Para a aula acabar, ela vai derrubar daqui a 10 minutos, eu acho. Não, show aqui para mim que saiu aqui. Ah, tá, entendi. Vê se vocês estão visualizando novamente aqui. Sim, voltou. Show, obrigado. Tá? Que para mim saiu, pensei que tinha saído para vocês. Porque deu um tempo limite de 30 minutos aqui para mim, né? Ainda tem um tempo excedente aí, como o Telzinho lembrou pra gente. Então, quando a gente fala voltando aqui de ordem bipolar, é aquela configuração pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, duas importantes superpotências que, no contexto da Segunda Guerra Mundial, eram aliadas, lutavam contra o neonazifascismo, União Soviética e Estados Unidos. Elas saem da Segunda Guerra Mundial extremamente fortalecidas e com uma grande capacidade de interferência mundial, se apresentando com o conceito de superpotências, ou seja, para se diferenciar em termos de poderio em relação a outras potências, como as europeias, que saíram extremamente enfraquecidas. Mesmo as vitoriosas, como a Inglaterra, como a França, saíram enfraquecidíssimas, né, da guerra, inclusive destruídas fisicamente pelo cenário devastador da guerra. Só que Estados Unidos e União Soviética, essas duas superpotências,
elas vão ter olhares diferentes para o mundo. Eles vão ter propostas de organização geopolítica diferentes para o mundo. Então, elas vão passar a disputar áreas de influência, propondo, né, modelos de organização diferentes, os Estados Unidos liderando o bloco capitalista, a União Soviética liderando o bloco socialista, certo? E disputando entre si a liderança política, militar e econômica do mundo. Tá certo? É isso que caracteriza o momento geopolítico chamado de Antiga Ordem Mundial ou ordenamento da Guerra Fria ou ordenamento bipolar da Guerra Fria. Tá claro para vocês aí? Certo? Que se estende, né, até o fim da União Soviética. Beleza? Show, show? Vocês vão estudar bastante isso em história, tá? Vocês vão estudar bastante isso em história no 9º ano. No 9º ano, vocês vão estudar período da Guerra Fria, né? O destaque aí do 9º ano é século XX, né? Pegando o finalzinho do século XIX, mas se estendendo ali, pegando o século XX. Então, vocês vão pegar a Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, né? Ascensão nazifascista, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. E, ao mesmo tempo, todo o período do Brasil, inclusive pegando também esse atual cenário geopolítico, né? Chamado de Nova Ordem Mundial. Tá certo? Oi? Qual que é a relação da geopolítica com isso tudo? Então, meu amor, o que é geopolítica? Geopolítica é a organização, é a relação de poder entre estados, concorda ou não? Então, quando você caracteriza em ordens e ordenamentos, é em organização geopolítica. Hoje, por exemplo, nós temos o quê? Uma emergência muito grande, vários polos de poder, né, disputando o cenário de poder político, econômico e militar no mundo. Quando acabou a Guerra Fria, Stalinha e turma, num primeiro momento, de fato, os Estados Unidos, eles se apresentavam como uma potência hegemônica. Só que, progressivamente, outras esferas de poder no mundo começam a ganhar influência política, corpo militar e corpo econômico, e hoje se apresentam também como grandes potências. Então, os Estados Unidos hoje eles continuam sendo, né, a potência mais importante, mas eles não têm mais a hegemonia do mundo. Certinho? Nem são eles que mais crescem em ritmo, né, em termos econômicos, é a China. Então era como se tivessem dois tipos de geopolítica? Dois tipos de geopolítica. É como se tivesse dois momentos com características geopolíticas diferentes. Então, como que vai se dar o ordenamento principal? Aquilo que mais vai gritar, mais vai chamar atenção no pós-Segunda Guerra Mundial. O que mais vai chamar atenção no pós-Segunda Guerra Mundial é o seguinte: Estados Unidos, União Soviética, duas superpotências, bipolaridade, certo? Disputando o cenário planetário. Certo? Foram dois momentos diferentes da geopolítica. Exatamente, são dois momentos diferentes. Um que vai de 45 até o fim da União Soviética e um que vai, né, da União Soviética até hoje. Tudo bem? Repare que eu botei uma setinha aqui de continuidade, que é a nova ordem mundial, lógica bipolar. Aqui nós vamos ter uma bipolaridade e aqui nós vamos ter uma multipolaridade, ou seja, vários polos. Então, o ordenamento das relações de poder são bem diferentes nesses dois momentos. Tá legal? Show, Stalinho? Beleza? A questão 6 nada mais é do que uma continuidade da 5. A questão 6 está falando aqui sobre Guerra Fria, né? O termo Guerra Fria surge, né, depois dessa concretização entre Estados Unidos e União Soviética disputando o planeta. Então você tem uma disputa, né? A Guerra Fria é uma disputa, é uma guerra, só que é uma guerra bem diferente das guerras convencionais. É uma guerra muito peculiar, porque Estados Unidos e União Soviética elas disputam claramente, mas elas não estão em guerra direta, explícita. Deu para entender isso? Certo? Eles não estão em guerra explícita. Isso não quer dizer que não tenham ocorrido conflitos quentes, tradicionais, bélicos, diretos, no contexto de Guerra Fria. Os principais exemplos são a Guerra da Coreia, de 50 até 53, de 1950 a 1953, que vai envolver a porção norte socialista com a porção sul capitalista.
uma vez que a Península Coreana foi dividida e os norte-coreanos não entendiam, os coreanos não entendiam por que aquela divisão, e repare que essa divisão permanece até hoje. Até hoje nós temos Coreia do Norte e Coreia do Sul, separadas pelo paralelo 38. Tudo bem até aí? A Guerra do Vietnã, que foi de maior duração, iniciada ali em 59 e alguns anos depois com a participação efetiva dos Estados Unidos, se estendendo até 75, os Estados Unidos tomaram uma lambada. Até para isso precisaram criar o Rambo, né, para justificar essa derrota. Tá certo? Beleza? Para criar aquela falsa ideia que eles perderam politicamente e não militarmente. Né? A hora que um soldado é capaz de fazer, certo? Para assim, apagar as mágoas, né? Afogar as mágoas dessa derrota. Nós temos um momento de grande tensão na Guerra Fria, que foi o momento onde os Estados Unidos descobriram, através de seu serviço de inteligência, através de um avião espião, que a União Soviética estava construindo bases de mísseis, bases de lançamento de mísseis na ilha de Cuba, porque até então os Estados Unidos tinham uma vantagem em relação à União Soviética. Eles tinham colocado bases de mísseis na Turquia e na Itália. E os mísseis, então, tinham alcance, os mísseis nucleares, de atingir o território soviético. Naquele momento, né, os mísseis nucleares eles não tinham, né, alcance planetário. Hoje já existe, certo? Então era preciso para uma base móvel, um avião, né, um navio para atingir o território dos Estados Unidos. Agora, com Cuba a 200 e poucos quilômetros de distância dos Estados Unidos, então a União Soviética equilibrava essas relações de poder. Tá legal? São momentos quentes aí da Guerra Fria. Tá legal? 200 e poucos quilômetros? De distância de Cuba para os Estados Unidos. Sério? Sim, é pertinho. Ah, tá. Tá? Então isso gerou muito perigo, né? Tem um filme muito legal, se vocês quiserem assistir, se vocês quiserem assistirem sobre isso, é Os 13 Dias que Abalaram o Mundo. Não me pergunte se tem na Netflix, porque eu não tenho Netflix. Não tem. Tá? É muito legal. Tá bom? Então, o que era... Vai acabar daqui a 1 minuto. Tá, então vamos finalizar aqui. É um conflito indireto que vai envolver as duas superpotências no pós-Segunda Guerra Mundial, tá certo? Caracterizando, né, a ordem bipolar, caracterizando por uma longa corrida armamentista espacial. Então, essa herança maldita, né, da Guerra Fria permanece até hoje. Tá legal? Então, isso foi essa Guerra Fria, essa guerra peculiar, essa guerra indireta, né? Certinho? Dividindo o mundo em o mapa mundial em duas grandes áreas, né? O conflito leste-oeste. Certinho? Áreas de influência estadunidense capitalista e